Olá, queridos ouvintes, estamos iniciando o programa, estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 73 com o título Aprendamos Quanto Antes. Meu nome é Lúcia Ericeira e eu farei esse estudo com vocês. Vejamos a página do livro. Então, capítulo 73, aprendamos quanto antes. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo está na Epístola Colossenses, capítulo 2, versículo 6, e nos esclarece Emmanuel. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si. A dos que conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos por nossa vez no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Maravilhosa essa página, muito cheia de conteúdo reflexivo para os nossos dias. Só o título, Aprendamos o Quanto Antes, já é um alerta para cada um de nós que nos propomos seguir os passos do nosso Mestre amado Jesus Cristo. E aí nós começamos a perceber qual a diferença entre aprender e acumular informações ou reter informações. E verificamos que o aprendizado, ele se estende além, ele precisa ser transformado em frutos, ele precisa ser experimentado em nosso dia a dia. E essa página do nosso benfeitor, ela está baseada em um versículo de uma das epístolas de Paulo, que nesse caso é aos Colossenses. E nós verificamos a preocupação de Paulo para que os recém-convertidos ao cristianismo mantessem a fidelidade à essência dos ensinamentos do Cristo. E nós verificamos essa preocupação de Paulo muito presente, principalmente na carta aos Gálatas, na carta aos Romanos, onde ele tinha muita preocupação com as influências externas e com os desvios, ou seja, com a nossa fidelidade à vivência do cristianismo. E Emmanuel desenvolve belamente essa reflexão baseada nesse versículo, já colocando dois grupos distintos daqueles que
já tem alguma familiaridade com o cristianismo. Ele, no seu primeiro parágrafo, nos diz que existem aqueles que conhecem Jesus por informações e aqueles que já conseguiram angariar desse conhecimento os benefícios que esse conhecimento traz para as nossas vidas. E ele também nos dá uma esperança, que a diferença entre um grupo e outro é que o primeiro grupo, os que só conhecem informação, só que retém o conhecimento, um dia eles chegarão à condição desse segundo grupo, que é aqueles que já conseguem experimentar, já conseguem vivenciar o cristianismo e já conseguem obter as bênçãos, a luz maravilhosa que essa doutrina nos oferece. E ele diz que pode falar com mais propriedade do evangelho aqueles que realmente já conseguem sentir essa luz interior. Aí ele nos faz uma pergunta muito importante para cada um de nós, para calar os nossos corações, calar os nossos sentimentos. Ele diz assim: como é que nós podemos efetivamente encontrar o Senhor aqui no mundo, enquanto estamos de passagem, né, como peregrinos neste mundo? E ele dá alguns exemplos de como encontrar Jesus, né? Às vezes a gente consegue encontrar quando resolvemos uma solução difícil e reconhecemos a intervenção divina, quando estamos doentes e conseguimos restabelecer essa saúde, conseguimos restabelecer nossa saúde, ou quando nós renovamos o nosso raciocínio, permitindo que uma nova luz clareie os nossos caminhos. Mas ele nos diz também que existem várias pessoas que já receberam esse benefício e nos dá um alerta. Nós que já percebemos a luz do Cristo, que já nos sentimos beneficiados, ele diz assim: olha, é importante tanto quanto experimentar alegria na dádiva, como é muito importante também experimentar ou reconhecer Jesus no trabalho e no testemunho de fé. Olha que coisa maravilhosa. É porque às vezes é muito fácil você ser reconhecida a Deus diante de uma situação esperada, que atendeu à sua expectativa. Mas é difícil você continuar reconhecendo essa grandeza e até o benefício que pode estar atrás de uma situação difícil, que sempre está, quando nós estamos em grandes dificuldades. Então ele fala de duas condições: a necessidade do trabalho e a necessidade de reconhecer, e não é só do trabalho, é na alegria do trabalho, e a necessidade de reconhecermos Jesus também nos testemunhos de fé, no momento em que nós somos chamados para dar testemunho da nossa fé. Nos momentos difíceis, nos momentos em que temos que enfrentar situações em que nos escapa a resolução do controle. Então, esses momentos também que nos cabe reconhecer Jesus, dando o nosso testemunho de fé. Porque não basta apenas recebermos bênçãos. É necessário que aprendamos a colaborar na seara do Evangelho, na seara do Cristo, no serviço do Evangelho, atendendo a esse programa santificador que Jesus estabelece na terra. E a gente percebe que às vezes os espíritos meramente informados, aqueles que ainda não vivem efetivamente o Evangelho, se perdem, né, em recapitulações inúteis, em atividades estéreis, e nós temos que estar bem atentos, porque o que medeia uma condição e outra é muito sutil, e muitas das vezes nós oscilamos entre a inutilidade e o efetivo trabalho que produz frutos. E aí Emmanuel nos recomenda no final da mensagem: aprendamos o quanto antes, não percamos tempo. Nós precisamos adaptar as nossas vidas
ao que nos convida ao Evangelho e não adaptar o Evangelho às nossas conveniências e necessidades. Então, é um chamado extraordinário e nós gostaríamos aqui de dar um exemplo do que significa realmente testemunho de fé, fidelidade e alegria ao trabalho. E eu me refiro ao autor da epístola que nós estamos estudando, Paulo de Tarso. E nas páginas luminosas do livro Paulo e Estevão, Emmanuel nos traz uma passagem que particularmente eu acho uma referência, um exemplo de vida e que está perfeitamente inserida na proposta dessa mensagem, nas reflexões que essa mensagem nos traz, a lida nesse momento que estamos estudando, em que Paulo, após perseguições terríveis em Éfeso, e João, muito preocupado com o abatimento de Paulo, pede-lhe para que ele descanse um pouco, lembrando que quando Paulo encontra com Jesus na estrada de Damasco, é o ponto inicial da grande transformação de sua vida, Jesus lhe recomenda que não adiantava ele recalcitrar quantos aguilhões. Ou seja, ele teria que passar por todas aquelas dificuldades como forma de testemunhar sua fé. E Paulo inicia a resposta que ele dá a João quando João lhe pede que descanse um pouco, e ele diz que ele tinha nascido para uma luta sem tréguas que deveria prevalecer até o fim dos seus dias. Relembra o seu passado, dizendo que antes de conhecer o Cristo, ele tinha errado criminosamente. Olha que reconhecimento de humildade, olha que humildade no reconhecimento dos seus erros. Mas ele tinha o sincero desejo de servir Deus, de servir a Deus. E aí ele vai relembrando a sua vida, que ele tinha se tornado odiado. Mas só que desde quando ele tinha encontrado com Jesus, sua vida se transformara e tinha se estabelecido um abismo entre o passado dele e agora a nova vida, o novo homem que ele se transformara. E ele relembra todos os aguilhões que ele passou, os abandonos, os diversos açoites, pedradas, os diversos sofrimentos que ele passou, os naufrágios, até o início em que ele começa a visitar várias aldeias e sofrer todas essas perseguições, mas que tudo aquilo ele tomava com grande amor, que aquele sofrimento era para ele uma honra, porque ele estava sofrendo por Jesus. E ele diz uma frase célebre: porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto eu devo ao cristianismo. Olha que coisa linda, que testemunho de fé. E apesar de todo o sofrimento, de todas as lutas ásperas, de todas as experiências no cárcere, de todo apedrejamento, dos golpes de açoites, dos naufrágios, nada daquilo tinha desanimado a sua vivência do Evangelho, porque Jesus, segundo Paulo, teria ensinado. Vamos repetir exatamente o que Paulo diz. Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão com seu amor. Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz. Que esse exemplo nos sirva de referência e que nós saibamos servir com fidelidade e amor a Jesus em nosso testemunho de fé, para que possamos ininterruptamente, continuamente, receber as bênçãos desse Evangelho, a luz que nos propõe o cristianismo e o espiritismo, que resgata todos os ensinamentos para as nossas vidas. Que a paz esteja conosco, e nós concluímos assim as nossas reflexões. Essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net.